O início nem sempre traz consigo a plenitude de tudo o que necessitamos para trilhar os caminhos que estão postos diante de nós. Eu quero, com essa frase inicial, dizer que nós nem sempre começamos tendo tudo. Nós não nascemos sabendo tudo. Eu falei esses dias na igreja local que pouquíssimas pessoas, quando vão casar, elas já casam tendo tudo. Elas já casam possuindo tudo: experiência, sabedoria, posses, bens, recursos. Geralmente, na grande maioria, as pessoas casam e vai sendo agregado, vai sendo colocado na vida, na história delas, com o passar do tempo. Ou seja, conforme elas vão vivendo o propósito da família, o propósito do matrimônio, elas vão de alguma maneira conquistando, adquirindo sabedoria, discernimento, adquirindo experiência, adquirindo bens, adquirindo patrimônio, adquirindo recursos, sabe? Em todas as áreas da nossa vida se aplica essa verdade. Nós nem sempre começamos tendo tudo, sabendo tudo. Ou seja, quando iniciamos um propósito, quando iniciamos um caminho, quando estamos buscando um objetivo, nós nem sempre temos nesse início tudo o que necessitamos. Guarde isso, porque foi justamente através de uma frase que foi ministrada ao nosso coração, que eu ministrei no último domingo à igreja local. Os recursos necessários estão dentro do propósito. O propósito não está dentro dos recursos. Geralmente, quando vamos viver um propósito, quando temos um objetivo, quando temos uma meta a alcançar, um lugar para se chegar, é muito bom quando você inicia tendo tudo, mas nós nem sempre iremos iniciar tendo tudo, mas precisamos viver esse propósito, viver essa visão, correr atrás dessa visão, crendo que o que é necessário será de alguma maneira trazido até nós no viver o propósito, porque nós cremos que o recurso que necessitamos para viver o propósito será trazido quando nós começarmos a caminhar em direção a esse propósito. Nem todos iniciam tendo tudo, mas por iniciar, adquirem no meio do caminho, adquirem no propósito o recurso. Grave essa frase porque ela nos impactou poderosamente. O recurso, a provisão que você necessita está dentro do propósito, está dentro da visão. Quando eu e você começamos a viver o propósito, a visão, quando eu e você começamos a viver o desígnio de Deus, o caminho, o mandato de Deus para nós, quando eu e você começamos a buscar esse alvo maior, essa meta maior, os recursos começam a vir. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Os recursos que você necessita, eles estão dentro do propósito. Viva o propósito. E se for do agrado de Deus, você chegar no destino final, pode ter certeza disso. Ele traz a provisão, ele traz os recursos, porque ele é Deus e o recurso que ele tem para você está dentro do propósito, está dentro da visão. Viva a visão, amém? Não busque ter os recursos e a provisão para depois ter visão e para depois ter propósito. Na maioria das vezes, o que Deus tem para você está dentro do propósito, dentro da visão. E quando começa-se a viver, você começa de alguma maneira a conquistar. Então vamos lá? Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 4. É uma passagem conhecidíssima que fala quando Deus ele pede o filho de Abraão e Sara. Quando Deus pede Isaac para ser sacrificado. O texto diz que Abraão ele parte com 2 servos e o seu filho Isaac em direção ao lugar que o Senhor apontou para ele ir sacrificar o seu próprio filho. Mas Abraão ele caminha com uma certeza de que de alguma maneira o Senhor trará uma provisão. Quando ele caminha e após 3 dias de caminhada, o texto aqui em Gênesis 22, se você tiver uma Bíblia aí e puder abrir, diz assim, Gênesis capítulo 22, versículo 4. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui há uma declaração clara de Abraão, de que ele e o seu filho
voltará. Ou seja, Abraão está declarando de que haverá de alguma maneira uma provisão, uma intervenção, ainda que ele tenha que sacrificar, ou ainda que aconteça o pior, ou Deus vai enviar alguma coisa, mas ele está crendo que haverá uma provisão, porque ele declara, olha, fiquem aqui, essa é a declaração dele para esses dois servos, fiquem aqui, porque eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado a Deus, nós voltaremos. Ele está declarando que ele está indo na direção que Deus apontou, ele está indo na direção do propósito que Deus deu, mas ele está crendo que haverá provisão, haverá intervenção, haverá recursos, haverá de alguma maneira a manifestação de Deus, porque ele está declarando que ele, Isaac, voltará. E aí você segue o texto, o versículo 7 de Gênesis 22, fala que Isaac, ele rompe o silêncio e ele diz algo ao seu pai. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Ou seja, Isaac pergunta, pai, mas cadê o animal para ser sacrificado? Abraão mais uma vez declara, o Senhor nosso Deus proverá. Ele está crendo que caminhar em direção ao propósito, caminhar em direção ao alvo que Deus estabeleceu, irá trazer provisão. Então, eu quero usar esse texto para fazer uma ponte, uma aplicação de que, de alguma maneira, quando nós caminhamos na direção daquilo que Deus tem para nós, se houver a necessidade de alguma provisão, de algum recurso, o Senhor trará. O Senhor trará. A vontade do Senhor se estabelece e às vezes nós não temos a provisão e o recurso, mas precisamos caminhar crendo que o Senhor trará. Abraão, ele não parte com o animal, ele parte com o seu filho, 2 servos e com todos os elementos necessários para oferecer o sacrifício. Mas ele parte com uma fé, com uma certeza no seu coração. Ele parte com o entendimento de que Deus trará provisão. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos ortogou a viver, nos mandou viver, crendo que Ele vai prover força, recurso, o Senhor vai dar a capacidade, o Senhor vai dar as ferramentas, ainda que nós venhamos partir no início, sem aquilo que nós julgamos ser a provisão necessária, os recursos necessários, nós precisamos crer, mas eu não estou falando para você dar um tiro no escuro e usar essa palavra para trazer justificativa para a sua falta de responsabilidade, não. Eu estou falando de um propósito, de um chamado de Deus, de algo claro. O Senhor deu um propósito, o Senhor deu um alvo, o Senhor esclareceu algo para Abraão, o Senhor falou com ele. Ou seja, ele não está caminhando porque ele sente, porque ele acha, ele está caminhando, vivendo esse propósito porque Deus falou com ele, Deus apontou um caminho. Quando você está vivendo o que Deus mandou você viver, quando você está estabelecido no propósito de Deus, na vontade de Deus, quando você está naquilo que Deus entregou a você, meu irmão, pode ter certeza, ainda que você não tenha os recursos necessários, por estar vivendo a visão de Deus, o propósito de Deus, os recursos virão, porque nem sempre você parte para viver o que Deus tem para você, tendo todos os recursos, toda a provisão, toda a força, toda a sabedoria, todas as circunstâncias necessárias, ou convergindo a seu favor. Não, nem sempre nós iremos partir para viver o que Deus tem para nós, ou para o que Deus nos chamou para realizar e construir, tendo tudo. Nós iremos desfrutar do sobrenatural no processo, no meio do caminho. Praticamente é isso que eu vejo aqui em Gênesis 22. Abraão parte para viver o que Deus mandou ele viver, crendo que no caminho, crendo que no processo, crendo que no meio de tudo isso haverá provisão, porque essa é a declaração dele. Então, assim, eu não sei o que Deus te chamou para viver, eu não sei qual é o propósito que você está estabelecido para viver ou construir, mas talvez eu esteja falando para alguém que não tem tudo o que necessita, mas eu quero dizer algo ao seu coração. Você pode partir do ponto inicial, não tendo tudo, mas se você tem um propósito, tem uma visão esclarecida, tem uma visão clara do que Deus tem para a sua vida, você precisa crer que o Senhor trará a força, a sabedoria, a graça, os recursos, o Senhor trará
tudo o que for necessário quando você está estabelecido na vontade do Senhor. E o segredo é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é o segredo. Estar no propósito do Senhor é o segredo. Então, põe isso no seu coração. O recurso que você necessita está dentro do propósito. Então, quando você começa a viver o propósito, você vai esbarrar em algum momento com a provisão que você necessita. Então, grave isso. O que pode ser propósito? Talvez uma definição muito clara de propósito é aquilo que se busca alcançar. É objetivo, é desígnio, é um mandato de Deus. Então, quando você está buscando algo, quando você está desejando alcançar algo, é um propósito. Qual é o propósito que você busca alcançar? Eu preciso entender isso aqui. Quando eu estou na direção do propósito, eu quero alcançar algo, eu quero alcançar um objetivo, eu quero chegar em um lugar certo. Eu preciso crer que nem sempre eu vou partir para viver esse propósito tendo tudo que eu necessito. Por isso que eu usei esses exemplos para trás aqui. Nós nem sempre partimos tendo tudo, nascemos tendo tudo. Qualquer empresário que você pegar, empresa que você pegar, qualquer líder que você pegar, qualquer igreja que você procurar aí, você vai ouvir as histórias, você vai ouvir o testemunho e você vai ouvir essas pessoas dizendo, olha, eu tive um começo assim, 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 muitos não acreditaram. Olha, eu comecei essa empresa numa lojinha. Olha, eu comecei essa igreja numa garagem. Olha, eu comecei essa loja minha vendendo pela internet. Ou seja, nós nem sempre começamos tendo tudo. Nós começamos tendo talvez o que é necessário, a força necessária, a visão necessária, o objetivo necessário. E aquilo que a gente veio conquistando veio no processo, veio na estrada, veio no caminho. Então guarde isso em nome de Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando a gente para de aprender isso, a gente começa a morrer, sabe? Muitas pessoas, elas estão se sentindo velhas demais, elas estão se sentindo novas demais. Eu quero dizer para você, você não é velho demais e nem novo demais para ter grandes experiências. Abraão está com mais de 100 anos de idade e ele está tendo uma experiência extraordinária. Ele está aprendendo algo, ele está aprendendo a confiar, ele está aprendendo a depender do Senhor. E eu e você precisamos entender isso. Nem sempre teremos tudo o que precisamos no início da nossa jornada, mas se estamos vivendo um propósito, se temos uma visão daquilo que estamos buscando, precisamos crer que a provisão e os recursos virão quando nós começarmos a caminhar em direção ao nosso propósito. Então, são lições que nós temos que aprender. Grave isso aqui, eu disse esses dias na igreja local, quando nós paramos de aprender, nós deixamos de crescer. E quando nós deixamos de crescer, nós paramos de viver. Então, quando as pessoas param de aprender, elas deixam de crescer. E quando deixam de crescer, elas param de viver e já estão ladeira abaixo para morrer. Então, nós nunca podemos parar de aprender. E algo que eu quero que você aprenda com esse vídeo é que nós nem sempre iniciaremos tendo tudo, mas precisamos iniciar crendo que por viver o propósito, nós iremos de alguma maneira nos esbarrar com a provisão no meio do caminho. Eu não sei o que você precisa. Talvez você julgue não ter a força necessária para buscar a restauração do seu casamento, do seu namoro, para buscar a libertação do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Talvez você julgue não ter a força necessária, mas eu creio que quando você decidir buscar ao Senhor, prosseguir em buscar ao Senhor, quando você decidir lutar por esse propósito, pela sua família, pelos seus, você vai se esbarrar com a provisão de Deus. Deus vai dar força, Deus vai dar escape, Deus vai dar fortalecimento, Deus vai colocar as pessoas certas, Deus vai dar palavra de ânimo, palavra de encorajamento. Então decida viver o propósito, correr atrás daquilo que Deus tem para a sua vida, porque eu tenho certeza que você vai se esbarrar com a provisão dos céus para a sua vida. E olha, quando você abre em Êxodo capítulo 4, se você tiver uma Bíblia aí, puder abrir em Êxodo capítulo 4, o versículo 10 ao 11, Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 11, Moisés tem que se apresentar a Faraó. Moisés tem essa grande missão de conduzir os hebreus para fora do Egito, depois de 430 anos de escravidão. Mas o texto diz aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 10, o seguinte: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11, o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem?
Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 12. Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Ou seja, Moisés diz assim: Senhor, tu estás me enviando até Faraó, mas eu não sei falar. Sabe, eu não tenho condições de dialogar, de discutir com o Faraó, porque eu sou um homem pesado de língua, pesado de boca, eu sou um gago, sabe, não tem como, isso não vai dar certo, eu não tenho os recursos necessários. Olha o que o Senhor diz no versículo 12, agora vá. O Senhor dá um propósito e uma direção a Moisés, agora vá. E diz assim, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, Moisés, você não tem os recursos necessários, você não tem a provisão necessária, você não tem os meios necessários, mas eu estou te dizendo, vá, porque quando você for, eu serei com a sua boca, eu lhe ensinarei o que você deve falar. Irmão, guarde isso no seu coração. Nem sempre quando nós iniciamos um propósito, nem sempre quando nós estamos em busca de um objetivo, nós vamos partir tendo tudo, sabendo tudo. Na maioria das vezes, nós iremos desfrutar da provisão de Deus no meio do processo, quando começarmos a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então guarde isso no seu coração. O recurso, a provisão que você precisa está dentro do propósito. Quando você viver o propósito, viver o desígnio de Deus, você vai ter experiências sobrenaturais com a provisão de Deus. Tome posse dessa verdade, ponha ela no seu coração, dentro de um senso de responsabilidade, não usando essa palavra para justificar uma irresponsabilidade quando se decide viver um propósito. É o que a Bíblia diz também. Vai construir uma torre, senta, calcula, veja se tem como construir. Veja quais são os meios necessários para construir o que você precisa. Vai sair para uma guerra, calcula os soldados que você tem contra os soldados que você vai. Ou seja, eu não estou usando essa palavra para dizer que você tem que dar um tiro no escuro e pronto, e acabou, jogar a batata quente no colo de Deus. Não, eu estou dizendo que nós precisamos crer que aquilo que precisamos e não temos será trazido até nós quando nós começarmos a caminhar, porque esperar em Deus é caminhar, meu irmão. Nem sempre nós iremos partir tendo tudo e possuindo tudo. Na maioria das vezes, nós iremos provar da provisão, experimentar dos recursos quando começarmos a viver o nosso propósito. Então, Juízes, capítulo 6, do 11 ao 16, quando o Senhor chama Gideão, que Gideão fala, eu não tenho condições de livrar Israel, a minha tribo é menor, eu sou o menor da casa de meu pai. Mas olha o que o anjo do Senhor falou para Gideão, em Juízes 6, do 11 ao 16, vá nessa tua força e livre Israel. Mas com que livrarei Israel? Gideão fala, eu não tenho meios, condições, eu não tenho força, eu não tenho como enfrentar o inimigo. O Senhor disse a Gideão, eu serei com você. Ou seja, vá, porque quando você for, eu vou prover a força, eu vou prover a sabedoria, eu vou prover o livramento. É basicamente quando Samá, um dos soldados de Davi, né? Um dos valentes de Davi, quando Samá, ele tá ali lutando pela sua plantação de lentilha, as escrituras vai dizer que Samá, ele tinha uma plantação de lentilha que não valia muito para ninguém, lentilha era como se fosse um feijão inferior nos dias de hoje, mas diz o texto que os inimigos vêm e os soldados de Israel começam a fugir, mas Samá toma posição no meio da sua plantação de lentilhas. Ele se posiciona no meio da plantação de lentilha e diz o texto que ele luta por aquela plantação. Ele luta pelo seu pedaço de terra, ele luta pela sua plantação de lentilha, mas o texto vai dizer assim que naquele dia o Senhor operou grande livramento. Eu gosto sempre de dizer, o Senhor operou grande livramento, mas Samá teve que tomar posição. Ou seja, geralmente as pessoas elas dizem que elas vão se posicionar quando elas tiverem os recursos, porque na maioria das vezes as pessoas querem se posicionar pelo prazer, pela autossatisfação. Grave isso aqui. O posicionamento, muitas das vezes, está ligado à provisão. Esse é o problema. Muitos só querem se posicionar se houver prazer e satisfação.
do ego no momento atual. Grave isso. Se Deus fizer, se Deus abrir a porta, se Deus me der, eu vou congregar, eu vou buscar a Deus. Se Deus fizer isso para mim, eu vou adorar a Deus. E aí a gente entende errado, porque a gente está com Miriam, a gente está querendo dançar depois que o mar se abrir, sendo que o desejo de Deus é que pela fé nós venhamos dançar antes que o mar venha se abrir. Então, grave isso. Não se posicione por ter os recursos, ter a provisão. Não se posicione por prazer, não se posicione por satisfação do ego, porque esse é o erro de muitos. Quando Deus me der isso, eu vou buscar Ele. Quando Deus realizar, quando Deus libertar, quando Deus curar, eu vou fazer isso. Não, adore, busque, caminhe na direção de Deus, mesmo Ele não fazendo, com a certeza, como diz aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. O problema é que nós não caminhamos, não nos posicionamos, porque geralmente queremos caminhar e nos posicionar se tivermos os recursos que ansiamos, que desejamos, que buscamos. E aí nós, de alguma maneira, estamos declarando que o nosso posicionamento e o nosso caminhar está diretamente ligado à provisão, aos recursos. E na maioria das vezes, Deus vai te colocar em caminhos que você vai iniciar caminhando, não tendo tudo, não sabendo tudo, não tendo tudo, mas quando você decidir caminhar, Ele vai trazer a provisão, Ele vai trazer a força, Ele vai trazer a graça. Ou seja, ponha isso no seu coração. O dia que você tiver mais recurso do que propósito, do que alvos, do que visão, meu irmão, você já perdeu a sua visão e as pessoas não te informaram. Ponha isso dentro de você. Homens e mulheres que servem uma causa maior estão sempre com a mente enxergando algo aquém do recurso atual. Homens e mulheres que servem uma causa maior, a sua mente está sempre enxergando algo aquém dos recursos naturais, atuais. Homens e mulheres de visão estão sempre enxergando aquém dos seus recursos. Isso aqui também é algo que a gente precisa refletir, né? Porque muitas vezes nós queremos muito para não ter mais visão, para não ter mais propósito. Quantas pessoas dizem assim, olha, o dia que eu tiver isso, eu vou deitar numa rede, acabou a vida, eu não quero saber de mais nada, eu quero ficar curtindo. Talvez é isso que nos impeça de conquistar algumas coisas. Porque quanto mais você conquistar, quanto mais recurso você tiver, quanto mais provisão você tiver, talvez mais visão, mais propósito de vida você tenha que ter. Talvez você e eu não tenhamos, porque quando mais recursos nós juntamos, mais desprovidos de visão e de propósito nós somos. Eu acredito que quanto mais providos de visão e propósito nós formos, mais nós iremos nos esbarrar com provisão e recursos oriundos de um Deus capaz de abrir portas, capaz de nos dar chaves, que nos leva a lugares que nós jamais imaginamos um dia chegar. Busque visão e busque propósito, porque o dia que você tiver mais provisão, mais recurso do que visão e propósito, você já está em ladeira abaixo e as pessoas não te avisaram. O recurso está sempre dentro do propósito. Êxodo, capítulo 11, do 2 ao 3, quando os hebreus partem do Egito depois de 430 anos para viver aquilo que o Senhor tem para eles, o texto vai dizer em Êxodo 11, do 2 ao 3, que os egípcios deram riquezas, deram recursos aos hebreus. Quando eles partem, quando eles decidem partir e eles estão saindo, preste atenção, Deus moveu o coração dos egípcios para que eles pagassem, talvez as dívidas, talvez a recompensa desses 430 anos de escravidão, onde eles foram subjugados, abusados, injustiçados. O texto é claro, eles partem e eles pedem aos egípcios. E aqui esse pedido está ligado a pagamento, a quitação de dívida, a uma recompensa pela injustiça. Então, quando os hebreus partem do Egito em direção a Canaã, ao propósito de Deus, a viver o desígnio de Deus para a vida deles, a Bíblia vai dizer que os egípcios deram riquezas, deram bens preciosos, eles saem dali com riquezas, eles saem dali com valores. Por quê? Porque quando você decide viver o propósito, Deus provê os recursos. E aí eu vi uma vez do apóstolo Luiz Hermínio algo muito interessante. Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te dado antes. Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te dado antes. Preste atenção, é igual quando nós falamos, né? Quando a pessoa vai contribuir na igreja local para manter a igreja local. Eu digo, meu irmão,
Você só vai trazer aqui aquilo que o Senhor já te deu. Não tem como você trazer algo que Deus não te deu. Quando trazemos ao gasofilácio, a oferta, o dízimo para manter a igreja local e sustentar a igreja local, nós só estamos trazendo porque Deus já nos deu, porque não tem como você dar algo que você não tem. Então, quando alguém vem ao gasofilácio, quando alguém contribui com a igreja local, só está contribuindo, ou deveria contribuir, porque Deus deu, porque ela sabe que Deus proveu, que Deus deu. Deus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te dado antes. Ponha isso no seu coração, que a sua vida vai ficar muito mais leve, meu irmão. Então, para a gente finalizar aqui, se você puder abrir Neemias, capítulo 2, do 2 ao 9, parte B, você vai ver que quando Neemias estabelece um propósito de restaurar os muros de Jerusalém, e ele parte, preste atenção, quando ele parte e ele consegue as cartas, ele consegue autorização, ele consegue os recursos para restaurar os muros ao redor de Jerusalém. O texto vai dizer assim, Neemias, deixa eu ler aqui para falar certinho para você, brother. Neemias capítulo 2, querido, Neemias capítulo 2, do versículo 2 em diante, é isso aí mesmo. Aqui, vamos lá, tá assim, então o rei me disse, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? 4. O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus, verso 5, e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha assentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Preste atenção, cara, essa palavra aqui, ela é fantástica. Quando Neemias ouve falar do estado que está, a cidade onde os seus pais foram sepultados, ele diz o seguinte, eu preciso ir lá e eu preciso trabalhar na restauração e na reconstrução. Mas ele não tem os recursos. Mas quando ele estabelece o propósito de restaurar, quando ele estabelece o propósito de partir, preste atenção, Deus trouxe a provisão e os recursos. Nós precisamos estar vivendo um propósito, estabelecidos em um propósito. Nós precisamos ter uma visão e o Senhor vai trazer os recursos, se for da vontade dele. Ele, o Senhor nosso Deus, ele, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se o seu propósito e a sua visão estiver alinhado com o propósito e com a vontade do Senhor, ele, segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele nos responde, ele abre as portas, ele traz os recursos. Então, que o Senhor fortaleça o seu coração nesse tempo, que o Senhor possa prover os recursos que você necessita para viver esse trajeto. Talvez você está num casamento, numa família, numa empresa, talvez você está vivendo uma chamada de Deus, mas você não tem todos os recursos necessários. Mas se você está no centro da vontade de Deus, que o Senhor possa fazer você se esbarrar com a provisão no meio do percurso, no meio do trajeto. Eu creio que Ele abre portas, Ele traz provisão, Ele traz os recursos quando eu e você começamos a viver o propósito. E a gente encerra dizendo assim, segundo a Reis 5, do 1 ao 14, leia, Naamã só experimenta da provisão na obediência. Naamã só experimenta da provisão de Deus na obediência. Naamã chega à porta do profeta e ele diz, pensava eu que o profeta sairia ao meu encontro, levantaria as mãos para o céu, estenderia as mãos sobre mim e eu seria curado. E ele me manda mergulhar 7 vezes, ele foge.
seus servos o convencem a obedecer à direção do profeta. E quando Naamã ele começa a viver o mandato, o desígnio, a direção que o profeta deu a ele, o texto vai dizer que ele prova da provisão. A sua pele fica como a pele de uma criança. Segundo a Reis 4, do 8 ao 13, a provisão do quarto de descanso que o profeta precisava. Ele só alcançou essa provisão porque o texto é muito claro em 2 Reis 4, do 8 ao 13. A mulher disse ao seu esposo: vejo que este é um santo homem de Deus. Este profeta é um santo homem de Deus. Este profeta é alguém que está vivendo o propósito dos céus para a vida dele. Vamos ser fonte de provisão para esse profeta. Segundo a Reis 4, do 1 ao 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. O recurso surgiu na obediência à direção e à visão do profeta. Olha o que a palavra declara. Ele disse: olha, o que tens em casa? Não tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Entra para sua casa, entra para o seu quarto. Pegue as vasilhas com os vizinhos e deite o azeite sobre as vasilhas. Quando aquela viúva, quando aquela mulher, ela obedece à direção do profeta, a provisão e o recurso vem. Nem sempre iniciaremos tendo tudo, mas por iniciar o propósito, por iniciar a visão que o Senhor nos deu, precisamos crer que o recurso ele está dentro do propósito. Deus te abençoe, em nome de Jesus.